Capítulo 84 de Kagurabachi, capítulo que o Chihiro conseguiu sim provar que o Samura estava errado. Muito foda, e o Chihiro usou habilidades da Tobimune para fazer isso. Olha só que interessante, e certamente por conta disso, o Samura pode acabar meio que cedendo. E além disso, a filha do Samura entra em cena e provavelmente vai sim ajudar ainda mais a convencer o pai dela que ele está errado, ou que existe outros caminhos para seguir sem que ele precise meio que tirar a própria vida. Muito foda, rapaziada, curti demais. Chihiro está muito forte e muito inteligente. Ele sabe muito bem usar as espadas mágicas e certamente ele usa isso para tentar diminuir o abismo que existe entre Samura e ele. Agora, antes de começarmos a review, eu quero que você se inscreva no canal. Vamos rumo a 30 mil seguidores, está faltando bem pouquinho. Curta e compartilha esse conteúdo porque também me ajuda a conseguir atingir essa meta. Se liga na descrição, tem redes sociais e mangás em promoção. Ou mangás aí para vocês comprarem. Alguns não têm tido tanta promoção, então vou ficar devendo para vocês, mas certamente vocês vão conseguir um preço bem legal. Rapaziada, vamos aqui, porque o capítulo abre com o Chihiro tentando explicar aqui um pouco a função da Enten. Afinal de contas, pô, depois de tudo o que aconteceu na guerra, depois de todos os objetivos do Rokuhira de sumir com as espadas, ele cria uma outra espada? Pô, alguma coisa tem aí, certamente fica isso no ar aí, e o Samura meio que não quer encarar a realidade. É bem legal algumas falas do Mazumi nesse capítulo, afinal de contas, por que quando ele usou o Suzaku ele não curou a visão dele, ele não voltou a enxergar? O Samura ainda, ele entende que toda essa fala do Chihiro é apenas um sonho. A Tobimune não trincou nenhuma vez e o Chihiro ainda fala, ainda não trincou. Bem, enfim, o Chihiro ele tá tentando convencer o Samura, mas aparentemente o Samura só vai ser convencido se a Tobimune trincar na frente dele. E certamente isso vai acontecer cedo ou tarde. O Samura ele continua falando, né, que é um fardo do passado, e não necessariamente o Chihiro precisa carregar esse fardo, mas o Chihiro ele quer ajudar a carregar esse fardo, ou pelo menos mudar esse peso de lugar, porque ele é o filho do Rokuhira Kunishiji, ele é o filho do ferreiro que criou as espadas, que acabou criando esse fardo para esses camaradas aí, tipo Samura, o Uruha, o Kensei e tudo mais. Beleza? E nós temos agora o Chihiro, ele pegando ali talvez a essência do Karazu quando ele vai pra cima do Samura e tem as penas ao redor do Samura. Ele acaba cortando as penas e ele acaba pegando a essência do Karazu, que é uma das habilidades. Muito interessante isso. Certamente o Chihiro ele fica também mais poderoso, mais rápido. O próprio Samura entende isso. O objetivo do Chihiro, pós todos esses combos que ele tem usado contra o Samura e pós resistir à luta contra o Samura, afinal de contas não é fácil lutar contra um pactuado, um herói de guerra. O Samura é muito superior ao Chihiro, mas o Chihiro ele tá indo ao limite para conseguir mostrar para o Samura que há outros caminhos. O Chihiro fala o objetivo dele, que ele vai mostrar para o Samura um caminho para você viver, para você ficar vivo. Eu entendo o que você quer fazer. E eu entendo talvez que você meio que queira mudar ali o fardo do passado e você queira se punir com isso. Mas há outras maneiras de fazer isso. Se você me ajudar, você pode limpar esse fardo também de você. É muito legal isso porque o Samura, ele quer evitar enxergar algumas coisas, né? Porque talvez ele não quer encarar a realidade. E o Chihiro tá entregando pra ele algumas coisas. E olha, Samura, me ajuda a te ajudar, me ajuda a alcançar a Shidoshi, que a gente vai conseguir se livrar desse fardo. Você não necessariamente precisa se livrar desse fardo, mas você precisa me ajudar, porque eu sou a chave pra se livrar desse fardo. Eu sou a chave pra, tipo assim, olha, se você quer meio que apagar o Kodoku,
eu consigo fazer isso. Eu entendo, talvez, que pelo que as espadas representam para o Samura, é difícil acreditar no Chihiro. Porque o Chihiro talvez ele tenha outros motivos para tentar fazer a cabeça do Samura aqui, que o Samura não entenda que talvez um desses motivos seja de fato a salvação dele, do Samura, tá? E aí entra aquela parada, pô, por que não mandou o Shiba pra falar com o Samura? Ou pelo menos por que não mandou o Shiba ali junto com o Chihiro e falar, ó, Samura, calma aí, ó, você não tá acreditando no garoto, mas acredita em mim, já que eu sou alguém do seu tamanho, vamos dizer assim, né? Acredita em mim, essa espada aqui, ó, vai resolver todos os problemas que a gente tem. Mas o Samura, ele não quer acreditar disso. Agora nós temos mais uma colisão de espadas e essa colisão acaba sendo muito ruim pro Chihiro. Por quê? Porque a mão do Chihiro fica bastante ferida e é o que ele falou nos capítulos pra trás. Se ele colidisse espadas com o Samura e tentasse resistir, nós teríamos o braço do Chihiro explodindo, sendo mandado pra longe. E dessa vez nós temos o Chihiro, né, com a mão. Só que ele já começa a mostrar mais resistência, porque ele tá com a mão ferida, só que a mão tá ali ainda. Certamente ela tá ali sem talvez tanta capacidade, mas a mão está ferida. E o Chihiro não vai desistir, ele vai tentar de novo quantas vezes for necessário. E agora nós temos meio que a estratégia dos Mazumis de ganhar tempo. O Samura, usando ali mais ou menos o que o Chihiro faz com os peixinhos dourados da Enten, o Samura ele consegue mapear tudo que tá em volta dele através das penas, por isso que não há ponto cego. O Samura ele se cerca de penas de corvo para entender de fato as mudanças de temperatura, de vento, de movimento, de magia e tudo mais, para não existir ponto cego para o Samura. É interessante isso, né? E agora nós temos os Mazumis aparecendo, por quê? Com o treinamento dos Mazumis, os Mazumis, eles, mesmo enfrentando o Samura, que consegue meio que identificar tudo à volta, os Mazumis, eles conseguem se ocultar pro Samura, naquele radar do Samura. E os Mazumis é como se eu estivesse num quarto e o Mazumi conseguisse ocultar a presença nesse guarda-roupa que tá aqui do lado. Mas na verdade o guarda-roupa ele se mexe, o guarda-roupa ele consegue chegar até mim e me atacar. Só que o Samura ele não consegue sentir isso porque o treinamento dos Mazumis faz com que a presença, o cheiro, o som, tudo se apague pro Samura. Por isso que eles são os únicos capazes de lutar com e talvez até mesmo contra o Samura. Certamente contra tem outros já conseguindo meio que lutar contra o Samura e até mesmo com, né? O próprio Uruha consegue lutar com o Samura. Mas o Samura ele não usa ali, ele não ataca os Mazumis como ele ataca o Uruha, e o Uruha tem que desviar. Os Mazumis eles conseguem ocultar ainda mais a presença. E agora nós temos o Chihiro usando o Suzaku na Enten, olha só que interessante. Depois de usar o cara azul, ele vai usar o Suzaku. Agora nós temos o Hou falando que com o Suzaku você consegue curar a sua visão, Samura. Mas por que você não curou a sua visão? Porque o Samura ele tem muito medo de encarar de frente um futuro. O futuro que talvez ele colocou toda aquela situação ali. Ele, no caso, os portadores, tá, rapaziada? O Kensei e tudo mais. Por conta do Kodoku. Esse futuro só existe por conta dos portadores. E só existe pelo bem e pelo mal por conta dos portadores, porque se não fosse os portadores, é igual o Shiba falou, irmão, ou era eles ou era a gente tinha que escolher alguma coisa, e certamente a gente escolheu ficar vivo, então a gente usou a espada pra matar os caras, e é isso, mas infelizmente uma saiu do controle, que talvez não tenha sido tão planejado assim, mas o Samura, ele tá tão meio que cego, né? Fica estranho falar isso, mas ele tá tão meio que sufocado nessa culpa que ele carrega, ou talvez por tudo que a Iori passou principalmente, que ele não consegue nem curar os olhos dele, ou ele não quer curar os olhos dele pra não enxergar tudo o que aconteceu, que é consequência da Guerra de Seitei, seja pelo lado bom ou seja pelo lado ruim, mas ele só quer enxergar ou ele quer dar prioridade pro lado ruim. Por exemplo, irmão, a Iori só tá viva porque vocês conseguiram vencer a Guerra de Seitei. Certamente, novamente, reforço, talvez o impacto das 200 mil mortes pesa bastante. Mas, por exemplo, só tem o Chihiro, só tem o Hou, só tem a Iori
porque eles venceram a Guerra de Seitei, só que o Samura não quer enxergar isso. Tanto que quando ele usou o Suzaku pra se curar, ele não curou as visões dele, porque ele não quer enxergar isso, ele não quer ver de fato. Nem sentir ele quer sentir, mas isso aí não tem como. Por isso que ele quer usar todo esse plano pra morrer, né? Porque ele não quer sentir mais isso. Mas o Chihiro, ele quer provar, e ele tá usando os Mazumis também pra tentar ganhar tempo pra conseguir vencer o Samura, ou pra conseguir provar que ele consegue destruir uma Yotou. E agora nós temos o Chihiro usando o Suzaku não para se curar, porque a mão dele continua ferida e ele segura a espada com muita precisão e vai usar o estilo de pureza branca. Ele usa o Suzaku para potencializar a força que ele tem no golpe dele e não necessariamente para se curar. E quando ele faz isso, ele consegue sim trincar a Tobimune. E agora, com a trinca, a rachadura aparecendo na espada do corvo, certamente nós teremos o Samura podendo ceder. Agora, vamos ver se ele vai continuar com essa pirraça aí, com essa birra, e eu acho que a Yuri vai ser muito importante pro Samura ceder de fato. E certamente a queda de mais uma Yotou pode ser impactante, porque nós temos a Tobimune sendo trincada, talvez quanto aí de uso que ela vai ter a mais. Não sabemos, mas o Chihiro quer forjar espadas, né? Talvez ele faça um remendo aqui, outro ali, aí consiga. Mas muito foda, rapaziada. Curti, o Chihiro já se mostra um espadachim muito acima da média. Ele consegue diminuir o abismo que existe entre a habilidade de técnica do Samura e a habilidade técnica dele, usando toda a inteligência que ele tem através das espadas mágicas. Afinal de contas, ele é filho do forjador dessas espadas mágicas. E ele tem uma espada mágica, ele trabalhou com isso. Então o Chihiro, ele consegue diminuir esse abismo e isso me pegou demais. Chihiro com certeza vai ser um dos grandes espadachins do mundo shonen daqui pra frente. Galerinha, segue aí, comenta o que você achou do capítulo e é nóis. Fui!